Você é médico, você está de plantão no pronto-socorro e nisso chega um paciente que sofreu um acidente. Esse paciente está inconsciente e na sua avaliação inicial você nota que ele tem uma frequência cardíaca de 50 a 55, uma pressão arterial de 60 por 40, ou seja, esse paciente está em choque. Mas ao mesmo tempo você percebe que apesar dele estar em choque, a frequência cardíaca está baixa. O que esse paciente tem então? O que pode estar acontecendo aí? Isso é o choque medular e é disso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Daniel Pinheiro, sou médico, sou cirurgião e a gente vai conversar sobre o choque medular. Então, se você já se deparou com uma situação dessa, com um paciente desse, ou se você já viu alguma coisa sobre isso, ou se você nunca nem ouviu falar sobre o choque medular, fica nesse vídeo até o final para você poder entender o que é isso e o que fazer com o paciente que chega nessa situação. Então, o paciente chegou para você, a única coisa que ele refere, caso ele esteja consciente, é que ele está com formigamento intenso nos membros superiores, nos membros inferiores e com muita dificuldade de movimentar esses membros ou praticamente não está movimentando e dificuldade respiratória também. E você nota um paciente em choque, uma pressão arterial baixa, porém você nota um paciente que não está taquicárdico, ele não está tendo aquela resposta ao choque que a gente espera. Ele está com uma frequência cardíaca muito baixa. Então, o que está acontecendo com esse paciente? Esse nosso paciente está em choque medular. Primeira coisa, vamos relembrar o que acontece no choque. O que é choque? Choque é quando o paciente tem um estado de hipoperfusão tecidual, ou seja, está faltando sangue nos órgãos vitais ou está começando a faltar sangue nos órgãos vitais. A pressão arterial começa a cair e por causa disso o organismo vai desencadear uma série de mecanismos para tentar manter a pressão adequada para que cérebro, coração e pulmões sejam bem nutridos com sangue, inclusive o próprio coração, a pressão coronária, a perfusão coronária. Então, esses mecanismos, resumindo, quais seriam? Uma vasoconstrição periférica, onde o sangue sai da periferia e vem para a região central, então, periferia, extremidades pálidas, ele vai lançar a mão de um aumento da frequência cardíaca, seu coração vai começar a bater mais rápido, porque a gente sabe que a frequência cardíaca é diretamente relacionada à perfusão tecidual, diretamente relacionada ao débito cardíaco. Então, seu coração vai tentar bater mais rápido para que a pressão arterial se normalize e o débito cardíaco se normalize. Então, é isso que acontece quando a gente está em choque. Então, uma coisa que a gente tem que saber: toda vez que você atender um paciente que sofreu um acidente, um paciente vítima de trauma e que estiver em choque, ou seja, com uma pressão arterial querendo cair, até que você prove o contrário, esse paciente está em choque hipovolêmico, em choque hemorrágico. Então, esse paciente sangrou ou está sangrando. Você sempre tem que partir desse pressuposto até que se prove o contrário, porque o paciente está acidentado, pode ter batido alguma coisa externa ou interna pode ter rompido e estar sangrando. Então, o primeiro pressuposto que a gente tem que ter é esse: o paciente em choque está em choque hipovolêmico, em choque hemorrágico, quando a gente fala de trauma. Porém, em alguns casos, isso pode não acontecer. O paciente pode sofrer um trauma grande, com uma lesão medular, que a gente chama de trauma raquimedular ou vértebro medular, e entrar na emergência num estado que a gente chama de choque medular. O que é o choque medular? Rompeu a medula, ou a medula rompeu totalmente ou parcialmente, ou ela recebeu uma pancada forte e está com dificuldade de passar impulso nervoso naquela região. Tudo que existe para baixo daquela região lesada, daquela região lesionada, vai ficar sem reflexo, vai perder reflexo dali para baixo, você vai perder todo o estímulo simpático dali para baixo. Então, sem estímulo simpático não existe vasoconstrição. Sem vasoconstrição, o sangue tende a ficar parado ou retesado ou numa artéria, numa arteríola que esteja mais dilatada. Portanto, o que vai acontecer nesse tipo de choque? Você pode ter a mesma quantidade de sangue em termos absolutos, porém em termos relativos você pode ter uma quantidade menor. Quando o paciente sangra, uma pessoa média aí de 70 quilos tem em torno de 5 litros de sangue. Se a pessoa perder 1 litro de sangue, ela vai ficar com 4 litros de sangue para circular no mesmo organismo, no mesmo espaço. Então vai ter uma falta de sangue absoluta. Agora, se a pessoa tem 5 litros de sangue, continua com 5 litros de sangue, porém o espaço onde esse sangue ocupa se torna maior,
que vai acontecer? A pressão vai cair, porque vai ter mais espaço para aqueles mesmos 5 litros circularem. E quando que esse espaço aumenta? Quando todas as artérias ou arteríolas ficam dilatadas, quando você perde esse tônus simpático que a gente chama, você perde o estímulo simpático, que a gente sabe que o estímulo simpático leva à vasoconstrição. Então o organismo perde esse tônus simpático, o sangue vai ficar parado aonde? Nas pernas, às vezes nos braços, e vai faltar sangue em termos relativos. A pessoa continua com 5 litros de sangue, não saiu nada de sangue do organismo dela, mas vai faltar sangue em termos relativos. Como que o coração pode interpretar isso aí? Tá faltando sangue, vamos bater mais rápido, mas para ele bater mais rápido, ele também precisa desse mesmo estímulo simpático, então o que não vai acontecer? Então o sistema nervoso parasimpático vai estar preponderante, vai estar acima, vai estar na frente do sistema nervoso simpático. Então o que vai acontecer? Além da frequência cardíaca não aumentar, ela pode até diminuir, ficar bem baixa. Então imagina só uma pessoa que chegou numa sala de emergência, vítima de acidente com a frequência de 50, 60, algo não está bem aí. Ou ela toma algum remédio, mas algo não está bem. Se eu colocar qualquer um de nós, qualquer um de nós deitado numa maca, entrar numa sala de emergência correndo com essa pessoa, dizendo que ela foi acidentada, naturalmente sua frequência já vai para 80, 90, porque você vai passar por um estresse. Imagina a pessoa que realmente sofreu um acidente. Então, a pessoa que chega na sala de emergência acidentada com uma frequência extremamente baixa, ou toma algum remédio, ou alguma coisa não está bem. Agora, imagina só uma pessoa que está em choque, com a pressão baixa, com dificuldade de perfusão tecidual, inclusive cerebral, a pessoa pode estar confusa, e a pressão caindo e a frequência cardíaca baixa também. Isso é o choque medular. Então, a primeira coisa é a gente identificar qual a grande diferença do choque hemorrágico para o choque medular. No choque medular, a frequência cardíaca está normal ou até baixa, enquanto a gente sabe que no choque hemorrágico, um dos primeiros sinais do choque hemorrágico é a frequência cardíaca subir, tá? Então, estou lá com o meu paciente, frequência cardíaca baixa, pressão baixa, eu preciso melhorar a perfusão tecidual dele. Como que eu vou tratar esse paciente? Primeira coisa, esse paciente é um paciente vítima de trauma raquimedular, então eu preciso que ele vai chegar para mim numa prancha rígida, mas eu preciso que ele esteja com colar cervical e eu preciso que a coluna esteja devidamente estabilizada. E eu vou fazer o meu ABCDE. Então no A eu vou avaliar a via aérea, vou avaliar o colar cervical que já está lá, observar se tem algum desvio de linha média ali, algum desvio de traqueia, via aérea está perto, tá tudo em ordem, eu vou para o B, eu vou avaliar os pulmões, eu escutar pulmão, ver se eu tenho alguma alteração. E no C eu vou identificar um paciente em choque com a frequência cardíaca baixa, isso leva alguns segundos. Identifiquei isso, o que eu preciso fazer? Então vamos pensar junto aqui. O paciente tem a quantidade de sangue normal, porém o tamanho do local onde aquele sangue circula é maior, porque ele perdeu resposta simpática. Então o que eu preciso fazer? Ocupar aquele espaço. Então o que eu tenho que dar? Volume para esse paciente. Ah, mas esse paciente não perdeu sangue, ele está com 5 litros, eu vou deixar ele com 6, com 7? Sim, eu vou fazer exatamente isso para que a perfusão fique adequada. A partir do momento que aquela resposta simpática seja retomada, o próprio organismo vai tratar de eliminar aquele excesso de líquido. Então, entre outras coisas, eu vou sondar esse paciente para avaliar a diurese, passar uma sonda vesical. Então, eu vou dar volume adequadamente para melhorar a perfusão tecidual, eu vou sondar o paciente e vou avaliar a diurese. E quanto tempo dura esse choque medular? O choque medular pode durar até 24 horas ou até 48 horas. Em alguns pacientes ele dura só alguns minutos ou algumas horas, então vai ser muito variável. Inclusive a gravidade desse choque e a prevalência dele vai depender também do nível da lesão. Se eu tiver uma lesão lombar ali, medular, ou até uma lesão parcial, você vai ter mais perda de tônus simpático nas regiões mais baixas. Se eu tiver uma lesão cervical, uma lesão alta, eu vou ter perda de tônus simpático no corpo inteiro praticamente. Então o choque medular tende a ser muito mais grave. Então o paciente pode morrer de falta de perfusão tecidual, pode morrer de choque medular antes dele morrer pela própria lesão em si, antes dele morrer pelo trauma raquimedular. Então eu preciso no C tratar esse choque medular. Eu não vou ter nem avaliado o nível da lesão, eu não vou ter avaliado o nível sensitivo, eu não vou ter avaliado nada disso. Eu vou estar no C, avaliando que o paciente está em choque, eu preciso repor isso daí. Esse paciente, enquanto você está avaliando, ele pode estar inconsciente, ele pode estar referindo para você, não estou mexendo o braço, não estou mexendo perna, mas de qualquer forma você vai fazer o seu ABCDE adequadamente e no C você tem que resolver esse problema. 2 acessos venosos calibrosos
Ringer lactato ou soro fisiológico, o que você tiver mais rápido aí, você vai correr 1000 de cada lado do paciente e vai avaliar a retomada da perfusão tecidual, com melhora muitas vezes do nível neurológico, melhora até respiratória e principalmente estabelecimento de uma pressão arterial adequada. Sondar o paciente para nas próximas horas poder avaliar a diurese, para poder monitorizar o tanto de volume que eu vou dar para esse paciente. E aí eu vou continuar o meu A, B, C, D, E, né? Eu vou passar para o D, eu vou avaliar a escala de coma de Glasgow, eu vou fazer o E, estabilizei o ABCD, vou passar para avaliação secundária e só então que eu vou avaliar a coluna para identificar o nível da lesão e o que eu vou fazer daí para frente. Vou chamar o especialista para tratar aquela lesão, vai ser operado, não vai ser operado, como que eu vou tratar aquela lesão. Mas antes disso, eu vou tratar o que está levando o paciente a entrar em choque. Então, o que está levando ele a entrar em choque é um choque medular. Esse choque medular tem que ser identificado e tem que ser tratado. Tá bom? Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, manda nos comentários, até sugestões para próximos vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo.